Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha na nossa querida cidade de Manaus e para tantos amigos, na verdade milhares de amigos espalhados em todo o estado do Amazonas. Sejam sempre muito bem-vindos. É muito bom, viu, gente, a gente poder iniciar as nossas tardes na sua companhia. E é claro que eu quero já chamar a sua atenção para o assunto que nós vamos debater na tarde de hoje. Semana passada, aqui no nosso Alô Doutor, a minha querida irmã Socorro Sampaio já começou a falar sobre a menopausa, que é um problema que todas as mulheres passam no período, numa etapa da sua vida entre os 45 e 55 anos. Só que a gente vai retomar esse bate-papo no dia de hoje com o Dr. Sidney para poder também trazer para essa conversa os nossos homens. Aí você deve estar perguntando, mas Conceição, o que nós homens temos a ver com a menopausa? Bom, com a menopausa, talvez não, a não ser que a gente possa estar falando sobre as suas filhas, sobre a sua esposa, mas a gente quer lembrar os homens que da mesma forma que nessa faixa etária da vida, entre 45 e 55 anos, as mulheres passam aí por esse momento, né, onde a menstruação vai terminando e ela vai vivendo uma nova fase da vida dela, os homens também passam por isso. Só que não pela menopausa, e sim pela andropausa. E aí, você já ouviu falar sobre andropausa? Sabe quais são os sintomas que acabam acometendo a vida dos nossos homens? E o que acontece? O homem também pode e deve receber a reposição hormonal da mesma forma que as mulheres precisam? Enfim, gente, essa vai ser uma conversa boa aqui na Band, aqui no Câmera 13. Portanto, eu quero já chamar a sua atenção, convidar você para já usar aí as redes sociais do programa para a gente poder responder todas as dúvidas. Falando em responder dúvidas, vamos agora aqui para a tela da Band. Vamos nesse momento já mostrar um trabalho da Secretaria Municipal de Educação, que está nesse momento já disponibilizando uma plataforma justamente para contribuir ainda mais na parte educacional dos nossos jovens. A gente vai mostrar essa matéria aqui, importante, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena você acompanhar a plataforma online da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá. 300 mil exercícios, em que o professor tem a possibilidade de inovar e proporcionar uma aula atrativa, e os alunos têm à sua disposição uma série de conteúdos interativos de matemática totalmente gratuitos. A estratégia do ensino, que hoje já acontece de forma experimental na rede municipal, é fruto de uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Lehman, instituição sem fins lucrativos de São Paulo. A parceria com a Fundação Lehman vem para o uso pedagógico da plataforma Khan Academy, que é uma plataforma que vai trabalhar a matemática, o currículo da matemática nas nossas escolas. São 64 escolas que vão receber também uma ajuda com equipamento chamado Chromebooks, onde os alunos vão poder acessar através de um login. Eles vão ter login e senha e vão acessar. O professor também tem acesso e acompanha o desempenho de cada aluno, sabe em que nível está, as notas que tiraram, porque eles ganham medalhinhas online. Então as crianças se sentem muito motivadas. Temos grandes desafios, mas a gente está cada dia mais dando um passo para a melhoria da educação, melhoria da aprendizagem das nossas crianças, e a consequência é a aprendizagem do aluno, né? Tudo que vem a beneficiar de forma pedagógica, aprendizagem, uso pedagógico de recursos tecnológicos para o século XXI é sempre bem-vindo, e a parceria com a Fundação Lehman é excelente e está trazendo grandes benefícios para a rede. Então, a parceria com a Fundação Lehman é uma parceria que primeiro ela ajuda as escolas de Manaus a ter uma infraestrutura melhor para as crianças poderem usar tecnologia no aprendizado no dia a dia. Então o grande benefício que essa parceria traz para Manaus, para as crianças de Manaus, é a possibilidade de cada uma aprender no seu próprio ritmo, de acordo com as suas próprias necessidades. E além disso, a gente está ajudando a equipar as escolas com essa tecnologia e com os computadores, para que eles possam usar não só a Khan Academy, mas outras plataformas tecnológicas para apoiar na educação.
Cerca de 300 professores e gestores já participaram de formações iniciais, promovidas pela Fundação, que já estão utilizando a plataforma em seu dia a dia com seus alunos. Foi muito fácil porque eles já têm acesso à tecnologia, né? E mais a curiosidade deles a gente desperta e faz com que eles tenham mais interesse pela matemática. É aprender a matemática de uma maneira diferente, mais criativa. E o programa, a plataforma, atende à necessidade do aluno porque ela é personalizada. Ela alcança o aluno e atende ele no seu tempo. Além da formação dos educadores, foram doados para as 64 escolas municipais da parceria 500 Chromebooks que serão utilizados para acessar a plataforma e realizar as atividades. Olha, bem interessante a iniciativa aqui da Secretaria Municipal de Educação, porque muitos jovens acabam tendo dificuldades em alguma matéria. E matemática, certamente, para muitos jovens é um problema, não é, gente? Agora, a internet está aí. Eu acho que você utilizar esse mecanismo, né, uma plataforma online, até para tornar a matemática muito mais atrativa, e principalmente para quem tem essas dificuldades, acho que é um bom caminho. Então, parabéns, uma boa iniciativa. Tomara que muito em breve a gente já traga aqui uma outra matéria, já mostrando os bons resultados desta iniciativa. Olha, a gente vai agora para um giro comunitário. Quero muito agradecer às lideranças comunitárias, tanto de Manaus como também dos municípios, principalmente a região metropolitana. A região está próxima aqui da nossa cidade, então às vezes chega a ser um pouco mais fácil o acesso dessas lideranças até aqui conosco, solicitando a presença da equipe de reportagem. Mas é claro que estamos à disposição para todo o interior do Amazonas. Vamos mostrar agora, porque a gente tem falado muito a questão do saneamento básico, investir em saneamento é garantir saúde para as pessoas, e nós sabemos como que nós ainda temos problemas na infraestrutura de vários bairros da cidade de Manaus. A Manaus é uma cidade que cresceu e não teve um planejamento urbano. Portanto, nós crescemos de forma horizontal e não vertical. Então, as cidades que cresceram de forma vertical, é claro que os serviços públicos conseguem chegar mais rápido, beneficiando toda a população. Não é o caso de Manaus, que cresceu de forma horizontal, então tem muitos bairros muito distantes e acaba que, infelizmente, esse serviço público não consegue chegar para todas as famílias. E as famílias merecem, precisam e têm o direito de receber. Mas a gente vai visitar hoje um bairro próximo daqui da nossa televisão, que é o bairro do Coroado, um bairro antigo da época de 60, localizado aqui próximo da gente, aqui no Aleixo, na zona leste de Manaus. Põe aqui na tela da Band. No giro comunitário de hoje, vamos até o bairro do Coroado, zona leste de Manaus. Mas antes de falar sobre a solicitação dos moradores, é importante lembrar que o nome Coroado foi inspirado numa novela e tudo começou em 1968. O bairro cresceu, muitas famílias vieram morar por aqui e os problemas também foram aumentando. Hoje vamos conhecer no giro comunitário a situação de duas ruas na etapa 2 do bairro. Rua São Pedro, onde uma lixeira viciada prejudica os moradores, e Rua São Luís, onde os moradores precisam urgentemente do serviço de tapa-buraco da prefeitura. O pessoal do tapa-buraco, deixa uma passadinha aqui para dar uma arrumada no nosso Coroado, que nossas ruas aqui estão feias. Daqui uns dias nós não podemos mais passar com carro, com a moto, porque não vai ter mais condições. São muitos buracos. Eu queria pedir um pouco também a consciência dos nossos amigos moradores que não jogassem lixo aqui. Ó. Isso aqui é um colégio, né? A prefeitura vem e limpa à noite, recolhe todo o lixo, né? E no dia seguinte a comunidade vem e coloca esse lixo novamente aqui. Nós temos uma escola aqui, ó. Isso aqui é uma escola, entendeu? Então a gente queria pedir aí, por favor, as autoridades, os nossos amigos, que coloquem aqui nesse poste aqui, ou até mesmo na parede do colégio, aquela placa que diz o nome da lei, o teu número da lei, né, no ano que foi criada a lei e tudo, para que essa pessoa possa se conscientizar que ela pode ser multada por estar jogando lixo aqui, porque eles
fazem essa imundícia aqui na frente de um colégio, como é que não é na casa dessa pessoa, né? Então a gente pede que, por favor, essas pessoas não joguem lixo aqui. A prefeitura, ela faz a parte dela. Nesse ponto aí, eu quero até agradecer ao prefeito e à equipe de trabalho, né, pelo trabalho que é feito da coleta do lixo. Só que a própria comunidade é que não tem consciência disso. Olha, eu queria até parabenizar o nosso comunitário, né? Porque essa consciência, ela precisa de todo mundo. É claro que a prefeitura tem que mandar lá o carro coletor, agora é preciso que cada um de nós também faça a sua parte. O que ele está alertando, o comunitário, é justamente isso. Porque a lixeira em frente à escola, além de já causar uma imagem ruim, imagine os problemas de saúde que isso aí pode provocar. Então, é a participação de todo mundo junto, né, gente, para melhorar o local onde vivemos, tá bom? Muito obrigada aos queridos amigos do bairro do Coroado, Zona Leste de Manaus. A gente vai fazer um intervalo comercial e, na volta, nós já estaremos conversando com o nosso queridíssimo parceiro de todas as terças-feiras, Dr. Sidney Chalub, e a gente vai retomar, inclusive, a conversa que a minha irmã iniciou na terça-feira passada sobre a menopausa. Mas hoje a gente vai também trazer para esse bate-papo os homens, falar de andropausa. E qual é a diferença, não é, no organismo da mulher quando chega na fase já da menopausa, dos 45 aos 55 anos, e o que acontece no organismo masculino quando a andropausa começa a aparecer. Então, é uma conversa boa, que eu quero convidar você para participar dela. A gente faz um intervalo comercial e volta já já com você. Já estamos de volta, terça-feira, alô doutor, dia de colocar a saúde, né, em primeiro lugar sempre, não só hoje terça, tá gente? Mas a gente aproveita esse dia para a gente tirar dúvidas sobre assuntos que certamente acabam mexendo com a nossa vida no dia a dia, e a menopausa é um problema para nós mulheres. Mas será que é para os homens também, doutor Sidney? Qual a diferença, o que acontece, na verdade, no organismo do homem e da mulher nessa faixa etária da vida? Seja bem-vindo sempre. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo. E realmente, a andropausa, só queria colocar uma coisa aqui, mais da metade dos homens não sabe nem que existe. E assim, a diferença basicamente da andropausa para a menopausa é que a menopausa é uma coisa brusca. A mulher tem aquelas alterações da menstruação e ela percebe essas mudanças e ela associa com aquela sensação de calor, com aquela sensação de angústia, insônia, como nós falamos na semana passada. O homem, essa evolução ela é mais lenta. Então, assim, há uma diminuição do hormônio em torno de 1,2% a cada ano a partir dos 35 anos. Então, o pico máximo de hormônio masculino, testosterona, é aos 35 anos. A partir daí, tem uma curva descendente e aproximadamente 20% a 30% dos homens com 50 e 60 anos tem essa diminuição da testosterona sintomática, que é a andropausa. E, pasma, muito deles nem percebem. E quando a gente começa a falar, olha, você sente um cansaço, você sente diminuição do apetite sexual, aquele mesmo senhor que falou, olha, eu voltei a ter uma ereção, isso é um dos sintomas que vem em todo o contexto da andropausa. Então, a gente está se referindo a um dos senhores que testemunhou, que está tomando o hipermemo, né, doutor Sidney? Mas o senhor falou agora que os homens nem sabem, na verdade, que momento da vida chega a andropausa, é isso? Vamos às ruas agora, saber se os nossos queridos companheiros sabem o que é a andropausa. Vamos ver. Sabe o que é andropausa? O que é isso? É uma doença? Nunca ouvi falar. Não sei o que é andropausa. Nunca ouvi falar, é novidade para mim. Então, mas a gente vai voltar às ruas agora para chamar a matéria? Vamos chamar, então, a enquete para a gente mostrar aí, gente, o que é, se as pessoas sabem ou não sabem o que é a andropausa, não é, doutor Sidney? A gente já viu aí nessa vinhetinha do programa que, na verdade, as pessoas não sabem. Infelizmente, os homens não sabem, e o que é pior, quando eles começam a ter um sintoma, Conceição, ao invés de eles buscarem atendimento médico, eles se retraem cada vez mais, e isso leva com que, muitas vezes, que
uma situação que pode ser tratada, que eu não vou chamar de doença, porque ela é uma alteração fisiológica, a diminuição dos hormônios masculinos é comum da faixa etária, e ele perde a chance de tratar, e assim como as mulheres fazem reposição hormonal durante a menopausa, o homem vai fazer a reposição de testosterona e pode ter sua vida ativa normal, melhora o humor, melhora a força muscular, tudo isso que a gente tem que procurar sempre o especialista. Agora, doutor Sidney, antes de chegar à menopausa, a mulher passa pelo climatério. E aí o corpo dela já se preparando para viver essa fase. Em relação aos homens, porque quando o senhor fala dos sintomas, às vezes as mulheres acabam dizendo, nossa, eu estou sentindo muito calor, estou muito nervosa, já estou nessa fase dos 45 aos 55, e tem o climatério também, não é? Que aí você já vai deixando a possibilidade de engravidar. E o homem, doutor Sidney, o que acontece, o que antecede essa fase da andropausa? Os urologistas chamam de climatério viril, que é essa sensação. Começa a haver um aumento do abdômen, aquela barriguinha começa a ficar saliente, começa a ter a alteração dos pelos, o cabelo do homem começa a cair, isso é um sinal indireto. Ele começa a sentir um cansaço maior do que o normal, ele perde assim a vontade, ele fica mais... E, pasme, às vezes quando o homem vai dormir, ele sente aquela sensação de calor, aquele fogacho semelhante à mulher. Então, se você nota isto, esses são sinais indiretos. Assim como uma mulher, o que chama a atenção na mulher é alteração no fluxo menstrual. O que chama a atenção no homem é a diminuição do libido, a diminuição do desejo sexual. E isso, a grande procura dos homens ao consultório do urologista, do endocrinologista, é porque ele tem uma disfunção erétil, ou seja, ele não tem mais o vigor sexual que ele tinha antes. Então, é isso que procura o homem, mas nós temos uma série de sintomas, até com a perda da força muscular, que é um sintoma indireto já dessa alteração hormonal. Ok, a gente vai chamar agora uma matéria daqui da nossa Band, justamente que vai mostrar essa situação que está sendo hoje abordada aqui no Câmera 13. A produção de hormônios ou a falta deles explica muita coisa que acontece no corpo humano desde a puberdade. Com o passar dos anos, homens e mulheres vão reagindo diferentemente um do outro. Por volta dos 50 anos, enquanto as mulheres sofrem com a menopausa, o homem sente os reflexos da andropausa, ou melhor, da EM. No corpo do homem, a testosterona estimula a libido, produz o aumento da massa muscular, tem efeitos positivos sobre o desempenho mental, a sensação de bem-estar e bom humor. Mas após os 50 anos, ele vai perdendo 1% por ano da produção deste hormônio. Em alguns homens, esta perda é mais acentuada. A produção do hormônio masculino varia muito. Os que produzem menos sofrem mais. Esse administrador de empresa sentia muito desânimo. Desinteresse total, fazer as coisas. Chegava no meu serviço, olhava para aquela mesa cheia de papel e falava, nossa senhora. Até que um simples exame explicou a causa de tanto cansaço. E na hora que ela viu os exames, ela falou, meus seus hormônios estão abaixo do nível crítico, né? E aí começamos a fazer um tratamento de reposição hormonal e hoje me sinto muito melhor. Você sabe que eu cheguei a pensar, doutor Sidney, que a reposição hormonal só era feito para as mulheres. Eu acho muito importante o tema que nós estamos conversando hoje, para inclusive tirar mitos, né? Assim, destruir mitos que a gente carrega para a vida toda. Então, reposição hormonal também é para os homens, é isso, doutor Sidney? É exatamente, e melhora muito. Aquele homem que faz a avaliação, como foi mostrado aí, e ele vê que ele tem níveis baixos de testosterona, ele precisa fazer uma reposição. E essa reposição, ela tem duas formas, pode ser por comprimidos ou pode ser por injeções. E não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum você buscar isso, porque faz parte do processo de autoconhecimento do homem e ele tem que melhorar muito, porque a testosterona, ela é responsável pelos caracteres masculinos, como a tonalidade da voz, o pomo de Adão,
a força muscular, o tônus muscular que o homem apresenta, a distribuição de pelo no rosto. Então, quando o homem nota que essas características masculinas dele estão diminuindo, ele tem que procurar atendimento médico, e isso tem que ter tratamento, e ele não tem que ter vergonha disso, porque nós temos que quebrar mitos, e o grande mito em relação a isso é você começar a tomar algum remedinho caseiro, uma coisa aqui, outra dali, e às vezes a gente não sabe o que tem e perde a chance de fazer o tratamento. Agora, doutor Sidney, na menopausa, já a menopausa mesmo concluída, porque às vezes a mulher para de menstruar, mas um ano depois, sim, poderá ser considerado que ela entrou na menopausa, não é isso? Ela pode ter sangramentos nesse período, mas a partir de então, ela não mais tem a possibilidade de engravidar. E o homem passou da andropausa, ele também não pode mais? Não tem na relação. Existe uma diminuição da produção do espermatozoide natural, mas o homem ele ainda pode ter. O que muda é a característica desse espermatozoide, não é um espermatozoide com a mesma viabilidade que tem de um jovem. E algumas doenças estão correlacionadas com pais em idade avançada por conta do envelhecimento do espermatozoide. Agora eu quero chamar a atenção, é que essa transição da andropausa, ela é lenta. No homem, ela é paulatina. Como foi em média de 1,2% a 1% do nível do hormônio, ele vai caindo ao longo dos anos. Então, isso você vai notando no dia a dia, não é uma coisa brusca. E eu digo, não é só a função sexual que piora. Piora também o desempenho de atividade física. A pessoa, poxa, eu fazia uma atividade física, eu andava, eu corria, e ele começa a cair. Ele começa a perder flacidez. E essa flacidez é de uma deficiência de hormônio. Eles começam a ter alteração do cabelo, começa a cair cabelo, começa a crescer cabelo em alguns outros locais. Então, tudo isso tem que ser chamado a atenção. Eu queria só falar uma coisa que também tem que ter cuidado. Você tem que procurar um médico, não é para fazer reposição hormonal comprando testosterona na esquina, porque existe contraindicações. Principalmente aqueles homens que têm histórias familiares ou tiveram câncer de próstata, que têm algum problema da mama. Existem homens que têm ginecomastia ou que tiveram até câncer de mama, então existe a contraindicação também da reposição hormonal. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. A gente vai fazer só uma paradinha aqui na nossa conversa para um intervalo comercial, mas já quero deixar uma pergunta para o senhor, doutor Sidney, em relação a doenças cardiovasculares, também frequentes no período de menopausa das mulheres. E nos homens, essa situação também é a mesma? Já já a gente volta para responder isso para todo mundo. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, super terça-feira, alô doutor, e a gente aqui na Band tirando dúvidas a respeito da menopausa e da andropausa. Olha gente, aqui na tela a gente já tem dados aqui, entre 20% a 30% dos homens sofrem com a andropausa. Agora, sofrer com a andropausa significa o quê, doutor Sidney? Ter esses sintomas de diminuição da testosterona e não tratar. Isso é uma coisa importante. Porque sofrer com andropausa é você ter uma doença, você ter uma alteração fisiológica e não fazer a reposição hormonal. E voltando para a sua pergunta, sim, existe uma doenças cardiovasculares muito maior de doenças cardiovasculares em homens que têm níveis de testosterona menores, assim como também a osteoporose. A osteoporose, a diminuição da massa óssea, ocorre nos homens que também tem diminuição desse hormônio. Então, você vê que é uma coisa muito global e que a gente tem que abordar esse tema de frente e não fugir dessa situação. Ok, vamos trazer aqui para a nossa conversa o Cláudio, do bairro da Paz. Ele pergunta se é verdade que o homem tende a acumular mais gordura na andropausa. Sim, existe um aumento, Cláudio, da gordura visceral. Então, essa gordura visceral, não só no abdômen, como também nos órgãos internos, assim como a gente falou do coração e alguns órgãos como o fígado, eles tendem a aumentar essa gordura. Então, há um aumento da silhueta abdominal, aumento do abdômen, e também há um aumento da gordura visceral, que é uma gordura que pode pôr em risco a vida do ser humano. Doutor Sidney, o Fabiano de Adrianópolis, ele pergunta se para tratar a andropausa é preciso a avaliação de vários especialistas. E aí, agora há pouco o senhor até falou que os homens precisam ter cuidado, não é chegar ali e comprar alguma coisa para fazer reposição hormonal.
por que a reposição hormonal, tanto na mulher quanto no homem, também pode causar algum tipo de prejuízo? Sim, a reposição, o nome diz reposição hormonal. O que tem acontecido? Tem havido a utilização desses hormônios masculinos, principalmente daquelas pessoas que querem cultivar o corpo, querem fazer isso. Então, há uma consequência disso, principalmente esses estrogênios, esses esteroides que nós fazemos, ele pode causar uma sobrecarga hepática. Existem situações em que ele causa quadro semelhante à hepatite. Ele predispõe em pessoas que têm tendência a desenvolver câncer de próstata, e as pessoas que têm câncer de mama ou ginecomastia também pode predispor a esta doença. Então nós temos que ter muito cuidado, porque todo o hormônio, ele não age em um só local, ele age no organismo como um todo, e ele tem os efeitos colaterais. Então você tem que procurar um médico, tem que fazer a dosagem, porque o nível baixo de testosterona ele é ruim, mas o nível elevado ele é perigoso para a vida do ser humano. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque tem sido distribuído em algumas academias e a gente vê quadros graves de pessoas que usam esses hormônios de forma inadequada, que fazem essas bombas, que injetam, porque nada mais é do que hormônio masculino que você está tomando. Então, por que esses atletas, fisiculturistas, eles têm alguns problemas sérios? Porque eles vão fazer essa reposição hormonal de forma inadequada. E pasma, as mulheres estão também tomando isso. Então a mulher está masculinizando. Ela vai ter essas alterações. Ela tem que ter a mulher tem um nível de hormônio masculino X. Elas começam a tomar, então ela vai ter engrossamento da voz, vai ter alterações na sua genitália e vai ter o corpo masculinizado que elas procuram. Então tem que ter muito cuidado e saber das consequências da utilização desta droga, porque todo medicamento é uma droga. Até porque, quando se refere à reposição, é repor o que falta, não é verdade? É a quantidade exata que falta. Mantendo o nível adequado, ideal para o nosso organismo. Agora, doutor Sidney, o Luan do Crespo está perguntando para o senhor justamente a respeito dos exercícios físicos, se isso ajuda ou atrapalha os homens. Não, atividade física é um dos fatores que ajudam realmente o homem. E quando o homem ele tem níveis baixos de testosterona, ele fica mais cansado, mais preguiçoso. Quando ele repõe a ação hormonal, que põe o nível adequado, ele melhora e tem não só o desempenho de aumento da massa muscular, também como o seu desempenho físico em relação às atividades gerais. Ok, a gente vai às ruas agora, muita gente também com dúvidas a respeito desse assunto. Interessante esse assunto, né? Assim, de você mostrar essa diferença, mas que tanto nós, mulheres, quanto os homens, gente, acaba passando isso na vida, né? Vamos agora acompanhar aí várias perguntas chegando. Meu nome é Jefferson, sou universitário e tenho 27 anos e gostaria de saber as consequências da andropausa. Jefferson, a consequência da andropausa, e assim, ela vai depender também da fase da vida que ela ocorre. Na grande maioria das vezes, ela é diminuição da massa muscular, diminuição do desejo sexual, atrofia testicular, ela pode ocorrer, alteração do cabelo, aumento da circunferência abdominal, aquela barriguinha que a gente observa, e principalmente, né, as pessoas têm irritabilidade, têm insônia, têm calor, então ela tem todas as consequências. E que vai ser pior quanto mais precoce manifestar e mais tardiamente a gente fizer o tratamento com reposição. Doutor, o senhor falou algo que me chamou a atenção, dependendo da fase da vida que isso aconteça. Não é? Na verdade, assim, nós, seres humanos, acabamos tendo várias fases da vida. Somos crianças, passam para a adolescência para adulto e até chegar à velhice. Não é? A gente também passa pela menopausa ou pela andropausa. São fases da vida. Passando essa fase, e quando o senhor se refere em que momento isso possa acontecer, significa que na vida de uns pode acontecer mais cedo, de outros mais tarde. E aí, então, nós temos a andropausa precoce também, como a menopausa precoce? Nós podemos ter uma andropausa mais precoce, principalmente naquelas pessoas que fumam muito, que são sedentárias, como foi falado, que o abuso do álcool, que tem uma dieta muito rica em carne e principalmente que tem o estresse associado, porque o estresse emocional, o psíquico da pessoa, ele interfere com tudo isso. Então,
às vezes, as pessoas elas têm essa manifestação mais precoce. E outra coisa, ela tem uma relação familiar importante. Se você teve um familiar que entrou no andropausa, você tem que imaginar que você tem uma chance maior. Alguns trabalhos com irmãos gêmeos homozigóticos mostraram que eles tinham andropausa muito semelhante, porque é uma produção hormonal que depende do eixo cefálico. Então, é importante, tem vários fatores que podem ocorrer e que pode ser precoce de acordo com o estilo de vida de cada um. Eu mesmo conheço uma pessoa que entrou na menopausa precoce com pouco mais de 20 anos. Aí teve que fazer todo um tratamento, né, para tentar fazer isso voltar, né, gente, retroceder o quadro. E nós podemos ter isso, essa deficiência em adolescente. Às vezes o adolescente, ele tem um retardo na fase de puberdade por conta da deficiência desse hormônio. Então, às vezes, é um pouquinho diferente, porque o menino, às vezes, demora mais a ter barba, demora mais a ter o pomo de Adão, demora mais a desenvolver. Então, existe, às vezes, um retardo da ação do estrogênio nos adolescentes, que é um pouquinho diferente da andropausa, mas que pode ter essa deficiência manifestada em uma fase mais precoce da vida. Ok, vamos para mais um questionamento? Vamos lá. Doutor, meu nome é Sidney. Gostaria de saber que essa fase dos homens é semelhante ao período das menopausas das mulheres? Sidney, é muito semelhante, só que o que difere é que na mulher a coisa é mais brusca. A mulher entra na menopausa, o período de climatério, Conceição, é em torno de 1 ano. O período em que ela começa a ter alteração da menstruação e para de menstruar. Isso é interessante porque é o período em que tem que haver a reposição hormonal. No homem, não. Essa coisa ela é mais lenta e progressiva. Então, às vezes, demora 10, 15, 20 anos para que se ocorra o despertar do homem para fazer o tratamento da doença. Então, a grande diferença é na evolução da doença, que é mais lenta no homem em relação à mulher. Vamos para mais um questionamento? Vamos aí para mais um questionamento. Doutor, meu nome é Roberto. Eu queria saber qual o sintoma da andropausa. Pois é, Roberto. Falou, né, doutor Cid? A primeira coisa é assim, a irritabilidade, a perda da força muscular, é a perda da potência sexual. O homem também pode sentir aquele calor, aquele fogacho que a mulher sente. Então, são todos sintomas que a gente tem que levar em conta. Não é só a diminuição da função sexual do homem. E também, às vezes, a queda de cabelo, tudo isso são manifestações que podem apresentar na andropausa. Doutor, a gente está no finalzinho do programa, eu só quero que o senhor pudesse nos falar. Passou essa fase, tanto da andropausa, que pode demorar um pouco mais, como da menopausa, a pessoa pode ter uma vida normal, continuar tendo uma vida normal, claro, não mais engravidando, mas, sim, pode levar uma vida normal. O homem, se ele fizer reposição desses níveis, ele vai levar uma vida dentro do normal, inclusive com as atividades físicas, com a retardo o que nós temos da perda da força muscular e principalmente da osteoporose. É um dos fatores de prevenção da osteoporose masculina, a reposição hormonal nesse quadro. Então, dentro disso, e como a evolução é mais lenta, os homens têm uma resposta muito melhor do que a mulher. É só ele saber que tem isso e procurar um especialista, que no caso é o urologista, que é o responsável por isso, ou o endocrinologista. São os dois grandes profissionais. Ok, olha, gente, foi muito boa a nossa conversa de hoje, não foi não? Terça-feira. Eu quero até sugerir ao doutor Sidney, até atendendo várias solicitações, que nós pudéssemos falar sobre hepatite. Está aumentando o número de pessoas com hepatite no país inteiro, e na região norte não é diferente. Eu queria muito saber que o senhor é um conhecedor profundo do tema. Vamos falar sobre esse assunto, doutor Sidney? Não, vamos. Hepatite é uma coisa do nosso dia a dia e do nosso estado. Mas antes, eu quero mandar um grande beijo, se não apanho. A nossa telefonista lá da Adriano Jorge, hoje eu lembrei de você e amanhã vou te dar um abraço e dizer, falei de você. Oba, um beijo para você também. Gente, muito obrigada. Eu estou seguindo terça, então a gente se vê aqui. Vamos falar sobre hepatite, se Deus quiser. Fique com Deus. E amanhã a gente se vê na Band. Tchau.